Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartness, eu sou pós-doutor em Direito Econômico e Socioambiental e vou gravar aqui a nossa análise de hoje sobre um outro caso de sucesso no combate ao coronavírus, que é o caso da Coreia do Sul. Então hoje a imagem vai estar um pouco improvisada aqui, nós tivemos problemas técnicos, eu vou tentar gravar aqui no celular, não sei se vai ficar muito bom, mas a informação é importante, ela está ali no nosso blog Direito e Análise, para quem queira fazer leitura. E a primeira coisa interessante a analisar é que, falando, né, mais um país do Oriente, ontem nós falamos do Japão, do sucesso dele, e agora falando da Coreia do Sul, né, a gente leva em consideração que a Coreia do Sul é bem próxima da China e que a primeira contaminação aconteceu na Coreia do Sul no dia 20 de janeiro. Então aí a gente vê que já estão há mais de 2 meses com a contaminação com o coronavírus. E é um país pequeno, né, bem adensado populacionalmente, tem 50 milhões de habitantes. E as estratégias que eles adotaram foram bem eficientes no combate ao coronavírus. Tanto é que, depois de mais de 2 meses de epidemia, né, eles só tiveram 9.241 infectados e somente 131 mortes. Né? Esses são dados da Organização Mundial de Saúde. Para quem acessar o blog ali, é só clicar ali que já cai na página da Organização Mundial de Saúde e pode acessar a informação na íntegra. E uma coisa curiosa em relação à Coreia do Sul, né, que uma parte desses casos infectados, 50% eles atribuem, né, dos casos, foi devido a uma disseminação ocorrida, né, na igreja que eles chamam de Jesus Sincheonji, né? Porque tinham pessoas contaminadas na igreja, e aí o líder da igreja proibiu que se divulgasse as informações dessas pessoas. E o que aconteceu foi que então ah, houve aí uma propagação grande entre os seguidores aí da igreja. E, bom, daí tem até uma reportagem que vocês podem clicar ali depois, onde ele fez uma coletiva, pediu perdão para o país pelos danos que ele causou, reconheceu o seu erro. E foi então interessante analisar isso, né? Então, os casos poderiam ser então menores, né? Se a gente tem aqui 9 mil casos, estatística 50% deles veio por essa ação aí, né, da igreja, teriam 4 mil casos então infectados, né? A Coreia do Sul fez aquele lockdown vertical, as coisas básicas, né? Bloqueou, fechou igrejas, escolas, eventos públicos, espaço de aglomeração urbana. Coisas que fazem sentido, né? Você bloquear, mas ela manteve o comércio e atividades econômicas em funcionamento. Então é outra coisa também que faz sentido, né, em se manter funcionando. Até porque o país não pode parar, e aí neste caso há um fundamento para isso. Mas o que foi o divisor de águas na Coreia do Sul, e isso sim a gente tem que chamar a atenção, foi a estratégia de adoção massiva de testes, né? Então eles fizeram testagem massiva das pessoas, né? Foi o país que mais testou é, né, para detectar o coronavírus no mundo. E eles, desde fevereiro, eles estão fazendo 20 mil testes por semana, né? Então eles fizeram muitos testes. E esses testes, feitos de maneira massiva, permitiram que eles localizassem, né, a pessoa contaminada, e daí, uma vez a pessoa contaminada, fizessem teste nos seus vizinhos, amigos, familiares, pessoas próximas. E também abriram a testagem para quem quisesse, né? Qualquer pessoa que tivesse interesse em fazer os testes poderia realizá-lo. A questão controversa dos testes, e aí, né, uma das coisas que a gente pode até discutir, foi que uma vez que a pessoa era descoberto, né, que estava com coronavírus, os órgãos do Estado mandavam mensagens para todas as pessoas ali daquela micro-região e avisavam quem era que estava contaminado, onde ele morava, né? E o tempo que ele deveria ficar em isolamento. Então isso contribuiu também para afastar, né? Deixar a pessoa bem em isolamento mesmo e evitar que ele contaminasse outras pessoas. Apesar de ser uma coisa de expor a privacidade, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, os resultados dessa política foram imediatos, né? A redução foi drástica e foi rápida. Os casos caíram bastante e, claro, ainda existem casos na Coreia do Sul, existem.
vem dentro daquela lógica, né? Enquanto toda a população não tiver vacinada ou ainda grande parte não pegar a doença, não vai haver aquela ideia da imunidade de rebanho, que é necessária para que não ocorram mais contaminações. Então, enquanto isso não acontecer, casos virão, casos ocorrerão, e nós vamos ter aí alguns anos aí pela frente, né, de contaminações que devem ser controladas. Uma coisa interessante também é que o governo foca, né, na questão da busca dos transmissores silenciosos, né? Porque as estatísticas dizem que até 30% das pessoas contaminadas não desenvolvem sintomas, mas apesar disso, né, propagam a contaminação para outras. Então, esse é uma das buscas que o Estado fez, né? Então, daí fazer vários testes em todas as pessoas que estavam próximas das pessoas contaminadas. E uma vez que se localizasse alguém contaminado, todas as pessoas próximas a ela, né, eram colocadas em quarentena, mesmo que não estivessem contaminadas. E tinham que ficar 14 dias em quarentena, fiscalizadas sob uma vigilância telefônica contínua. Então, né, a cada uma hora, eu recebia uma ligação para saber como elas estavam, onde elas estavam. E se elas quebrassem a quarentena e o isolamento, a multa era de $2.500, uma multa pesada, né? Então, aí, para estimular o cumprimento dessa questão. O resultado disso é que a Coreia do Sul não precisou adotar o lockdown horizontal, então não houve, né, o agravamento assim, das atividades econômicas, as coisas continuaram a funcionar. A restrição apenas foi a escolas, igrejas, eventos públicos, né, e aglomerações, mas o restante voltou a funcionar e permaneceu funcionando até o momento. Então, eles conseguiram controlar a epidemia e não prejudicar a economia. Né? Claro, tem o custo do Estado, né, de mover toda a máquina e de fazer os testes. Mas perante o fato de você poder permitir que a sua economia flua, esse dado é interessante para nós pensarmos sobre ele na adoção no Brasil assim que nós tivermos acesso aos testes rápidos. Né? A única questão que ficou, então, é essa questão da privacidade dos contagiados, né, que foram expostos. Só que aí nós temos que levar em consideração uma colisão de direitos, né? Então, se por um lado a privacidade das pessoas foi exposta, nós temos que levar em consideração que não foi exposto dados da intimidade da pessoa, da vida privada da pessoa, mas sim apenas que ela estava contaminada. E levando em consideração que nós temos aí dois outros grandes valores, né, que é a saúde coletiva e também, né, o valor da preservação da atividade econômica de um país, nós vemos que nesta colisão, né, esse dado de privacidade da pessoa estar contaminada ou não, ela fica, né, muito restringida perante a todos. Então não foi exposto outras questões, né, mas apenas avisado, olha, tem uma pessoa que mora perto da sua casa está contaminada e ela está de isolamento e ela tem que ficar no isolamento, então todos vão permanecer dessa maneira. Se nós levarmos em consideração que foi efetivo isso, né, e que deu resultado, essa é uma política interessante de ser observada. Talvez nem precise divulgar o nome da pessoa, só dizer, olha, no seu bairro, aí no seu quarteirão, na sua rua, tem uma pessoa contaminada e você tem que fazer os testes. Amanhã vai estar aí o pessoal da saúde para testar todo mundo, né? E quem estiver contaminado, quem morar aí perto, vai ter que ficar de quarentena também para evitar propagar. E aí sim a gente consegue ter resultados efetivos, como a Coreia teve, sem precisar fazer o lockdown horizontal, parar todo mundo, parar o país inteiro, fechar a estrada e fazer isso que pode ter um agravamento econômico muito grande para o país. Então, essa é uma estratégia válida, ela é bem sucedida e ela é possível de ser adotada no Brasil. Daí que a gente tem que pensar se não vale a pena a gente, né, ver o que a gente pode aproveitar aí os gestores municipais, estaduais, né, e até a União, em aplicar essa estratégia assim que os testes rápidos forem disponibilizados.